Hashtag Todas as Vozes em um IFRJ. Alô você, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Todas as Vozes em um IFRJ. E como é de hábito, dando voz à diversidade, hoje nós temos um convidado super, hiper especial, José Carlos Amato. Seja bem-vindo, José Carlos. Obrigado aí, professor Rodney. Perfeito. Obrigado pelo convite. É uma satisfação. E, como sempre, transmitido aqui dos estúdios do MediaCast by Sun. Um abraço a toda a equipe aqui do espaço. Vou apresentar nosso convidado de hoje. Nós vamos falar sobre diversidade, equidade e inclusão e também o trabalho de como é trabalhar na Petrobras, né? O nosso candidato de hoje, ele ocupa o cargo de gestor de projetos sustentáveis e de descomissionamento offshore na Petrobras. Trabalha com requisitos de gestão ambiental, responsabilidade social e sustentabilidade há 25 anos na empresa. Integrante do Grupo Local de Diversidade, Equidade e Inclusão do Grupo Estatal, promovendo um ambiente inclusivo onde todos se sintam valorizados e respeitados dentro do ambiente de trabalho. Desenvolve a pesquisa de memória do movimento LGBT na luta, resistência e artística no Rio para roteiro turísticos. Seja bem-vindo, Amato. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. Quem é o Amato? Bom, o Amato é um cara que eu falo que é 63 mais, primeiramente, né? Tenho trabalhado na Petrobras já há 38 anos, há mais de 38 anos, né? Sou uma pessoa LGBT e sempre na minha vida eu militei já desde a época da década de 80 em movimentos estudantis e tudo mais. E hoje sou um ativista aqui na causa de diversidade, equidade e inclusão, né? Não só dentro da empresa, mas também fora da empresa, né? E quais foram os desafios de militar e atuar em prol da pauta LGBTQIAPN+, dentro da Petrobras? O desafio é justamente levar esse letramento, né, para as pessoas de que esses grupos, né, representam historicamente, o que aconteceu com esses grupos e por que a gente precisa, de alguma forma, né, levar o conhecimento de uma camada aí da sociedade que ainda se mantém num processo de segregação, né, desses grupos diversos, né, sejam eles de etnias, às vezes de PCDs, LGBT também, e essa questão hoje toda que o mundo vive até de uma forma meio complicada, né, que a gente tem a evolução da internet, porém parece que essa falta de respeito ao ser humano, saber que tem um ser humano por trás, né? As pessoas ainda continuam a atacar, violentar, né? De respeitar, zombar dessas pessoas ou não dar a oportunidade, ficar segregando essas pessoas aí na sua condição de vida, né? De subsistência até. Entendi. Nós vamos voltar ao tema da LGBT, mas vamos falar um pouquinho também sobre o seu trabalho na frente ao descomissionamento. Antes de falar do descomissionamento, vamos falar um pouquinho sobre a empresa. O que é a Petrobras? A Petrobras é a maior estatal brasileira, a maior empresa brasileira e a maior empresa, teoricamente, abaixo da linha do Equador, né? Do mundo, né? É uma empresa de mineração, de prospecção de petróleo, né? Que já está completando 72 anos, completou agora, no início da semana passada, 72 anos de história, né, de fundação, e que foi criada através de uma campanha popular, né, que foi o Petróleo é Nosso, na década de 50, que fez com que, então, o governo da época, né, assinasse a criação da Petrobras e desse a ela um monopólio inicial, que em 98
terminou no governo aí de FHC, o monopólio, mas aí ela ainda continua sendo responsável aí por 80% da produção do petróleo que a gente tem no Brasil. E é uma empresa totalmente inovadora, né? Capaz de fomentar, inclusive, a ciência, né? A tecnologia, a pesquisa dentro do nosso país. Aqui, a Petrobras, historicamente, é a empresa de petróleo, né? Que conseguiu, né? Fazer atingir os maiores desafios, né? De produzir petróleo no fundo do mar, a 2.000, 3.000 metros de profundidade, de águas profundas, de desenvolver material para isso, equipamentos para isso, isso tudo com tecnologia nacional, com o pessoal nosso, né? Brasileiros, junto com as universidades, junto com os empregados, junto com esse conhecimento que a gente tem no nosso país. Isso prova mais do que nunca que nós somos capazes de fazer qualquer coisa, entendeu? Tirar petróleo a 200, 300 quilômetros de distância do litoral, a 3.000, 4.000 metros de profundidade, e numa lâmina também de lâmina d'água de 3.000, 2.000 metros de profundidade, mas também de uma profundidade muito grande, né, como é do pré-sal, né, chegar a perfurar quilômetros e quilômetros para poder atingir aos reservatórios e tirar de lá óleo, que tanto que a sociedade precisa não só promover os veículos, mas também para poder mover uma indústria química, né? Então, hoje, como empresa, aliás, a maior empresa abaixo do Equador, é importância estratégica Totalmente. para o país, né? Garante parte da soberania nacional. Importante, Sim. porque mexe com a economia, combustíveis, ficam para boa parte dos setores econômicos, pensando na perspectiva da química, do petróleo, praticamente todos os desdobramentos das cadeias, os arranjos produtivos e econômicos, então é bem. E vamos falar um pouquinho do descomissionamento. Eu estou nessa área, mas a nossa audiência não necessariamente conhece o que é isso. O que é um descomissionamento? Então, o comissionamento é quando você começa a colocar um campo em produção, né? Então O que é um campo? Um campo de petróleo na verdade, é um bloco que hoje você consegue no leilão com a ANP. A ANP divide determinadas áreas, determinadas regiões geológicas, né? Em que ela determina ali que vai ser um bloco e faz um leilão. Se a Petrobras ganha aquele leilão, né, ou a empresa que ganha, é obrigada a explorar aquilo e saber se tem óleo ou não. Se tiver, ela pode explorar e ter um retorno daquilo que foi explorado. E o comissionamento é isso, né? Eu começar a fazer as pesquisas geológicas, né, de exploração, para saber se tem reservatório no fundo lá do bloco, né, ou naquela área ali designada no leilão. Eu tenho que fazer os poços de investigação, exploratórios, e se achar o petróleo, começar a produzir, fazer os poços injetores, fazer toda a estrutura de como é que esse óleo poderá chegar na superfície, né? E colocar lá os equipamentos necessários, se for em terra, um tipo de estrutura, se for no mar, uma plataforma que possa receber esse óleo e transferir isso para a terra, ou através de navios, ou através de oleodutos. Então, toda essa estrutura, toda essa engenharia, né, seja subsea, que a gente chama, né, submarina, como também a de separação, né, do óleo, ou de prospecção do óleo, ela é o processo de comissionamento. O descomissionamento é quando esse campo, que é uma riqueza finita, né? Ele passa a não ser mais viável economicamente, começa a escassear aquele recurso. Então eu tenho que começar a retirar, começar a tamponar os poços que não produzem mais, né? Ou que não tem viabilidade econômica mais para estar produzindo lá. De acordo com a ANP, negociado com a ANP isso, eu tenho que descomissionar esses poços precisam ser tamponados, precisam desconectar todos os equipamentos que estão nesses poços, retirar
toda a estrutura submarina, né, de engenharia e tal, que eu coloquei para poder fazer a elevação ou a distribuição desse óleo que saiu lá do poço, e tem que também tirar as plataformas, que de alguma forma gerenciava a produção desses óleos, desses poços, né? Tanto como poços injetores, que injetavam água, gás, alguma coisa para melhorar o fluxo dos poços produtores. Eu preciso desmontar isso tudo e de alguma forma estar também uma destinação sustentável, né? Toda a parte de bioincrustação também que eu tenho nessa área, de até de espécies exóticas e tudo mais, precisam ser limpas, né? Tem que ser limpa também, de retirado todo o óleo também dessas tubulações, desses equipamentos, e aí eu vento isso como sucata e até como aço, ferro, cobre, alumínio, para ser reutilizado. E esse processo é um processo tem um risco de um passivo ambiental enorme, né? Fala um pouquinho sobre Tem um passivo se a gente não conseguir cumprir, uhum. né? Escolher o risco, né? A possibilidade. O risco é se a gente não conseguir cumprir e acontecer algum tipo de acidente. Uhum. Hoje eu acredito que toda a indústria do petróleo é bem madura com relação a isso, e a gente trabalha com umas margens de segurança bem altas. Tanto que nossos acidentes praticamente, né, e os incidentes são praticamente zero nessas áreas, né? E quanto isso acontece, são de pequenas proporções e que, de alguma forma, são totalmente mitigáveis. A gente tem recursos de atuação para que possa, enfim, sanar algum problema que está acontecendo. O que acontece é que hoje a gente faz no nossos projetos, né, ter essa premissa, né, de avaliar essa gestão de risco o tempo todo, né? Uma atividade dessa, como eu falei com você preliminarmente, a gente não faz da noite para o dia. Então leva de 4, 5 a 10 anos para que eu possa tirar uma plataforma, uma estrutura dessa toda do fundo do mar. Até mesmo de tamponar todos esses poços. Até porque eu preciso de sonda. Assim como eu preciso de sonda para perfurar, preciso de sonda lá para fechar esses poços com segurança. Para que não tenha futuramente nenhum tipo de problema de vazar óleo e tal. E que eu possa deixar aquela área realmente segura de estar tamponada e de não causar nenhum acidente ambiental. E uma plataforma consome quantos profissionais? Quantas pessoas? Muita gente. Na verdade, é uma atividade multidisciplinar. Então, o que acontece? Quando eu falo em descomissionar um campo, né, por exemplo, a equipe de poços é uma, a equipe de engenharia submarina é outra, a equipe de topside, são as plataformas todas, é uma outra equipe. E com certeza aquela que lá do estaleiro que vai cortar a plataforma, vai tirar o aço lá, os metais para dar uma destinação final até de uma siderúrgica para reaproveitar esse aço, é uma outra equipe. Por exemplo, a P-32 hoje está no estaleiro lá do Rio Grande do Sul, né? São cerca de 40 toneladas de aços que tem lá. Eles já estão cortando essa unidade. Praticamente 10 toneladas já foram cortadas, já foram levadas para as siderúrgicas. Esse processo continua, deve continuar por mais 6 a 8 meses. Então a gente transforma isso, na verdade, em novas, vamos dizer assim, em novos blocos de aços, né? Os siderúrgicos, né? De peças siderúrgicas. E no desmonte disso tudo, eu também tenho o pessoal que trabalha, né? Pessoal de barcos, da engenharia submarina, que vão lá, tiram manifold, tiram riser. Tem um pessoal da desancoragem, tem um pessoal do reboque, que vai tirar a plataforma, vai levar para uma área de acostamento daquela plataforma. Eu tenho um pessoal lá de cima que faz a limpeza toda da planta, né? Passa vapor para tirar o óleo, né? É como se a gente fizesse uma higienização, né? Tem que limpar todos os tanques, a gente contrata gente para limpar os tanques e tal, porque eu também não posso cortar um tanque desse, uma plataforma dessa, com resíduo lá dentro, que isso pode explodir, né? Aí sim um acidente, por isso a gestão de risco tal, e todos esses preparativos. Então, por isso que eu falo que é um processo que não só acontece por noite por dia. A gente precisa até, por segurança, né, fazer todas essas etapas, colocar isso tudo devidamente identificado,
identificar contratos, contratar empresas, determinar quais serão os passos, as ações, né? E quais são as atividades, aí multidisciplinar, qual é a atividade da companhia que vai se tratar disso para a gente, né? Se eu tenho um RISE, se eu tenho um Manifold, se eu tenho um Flange, tenho uma árvore de Natal, é o pessoal da equipe de engenharia submarina. Se é um poço, tem o pessoal da engenharia de poços. Por aí vai. Perfeito. E no caso, para o nosso estudante que está ouvindo aqui a gente, você que quer estagiar, você é um jovem aprendiz, quer ser jovem aprendiz ou estagiar na Petrobras, como é que faz? Nosso aluno do técnico, nosso aluno da graduação, da pós-graduação, como é que funciona? Então, aí tem que ficar atento. Ó, quase todo final de ano, Final de ano, hein, gente? Ó, a gente tem editais de estágio e de jovens aprendizes, né? É divulgado as vagas, para que cidade, para que unidades da Petrobras, né? A gente é um privilegiado, está no Rio de Janeiro, cerca de quase 90% do óleo produzido no Brasil vem aqui da nossa unidade da federação, que é do Rio de Janeiro. O nosso maior contingente está aqui no Rio de Janeiro, entre Macaé até a refinaria de Duque de Caxias, o polo lá de Itaboraí, aqui na sede, fica aqui também na cidade do Rio de Janeiro, da Petrobras, né? Então, tudo aqui geralmente se consomem as maiores vagas, tanto para estágio como jovens aprendizes. Agora mesmo está aberto, né? Olha 700 aí, vagas. É só um minutinho. Quantas vagas? 700 vagas a nível nacional para jovens aprendizes. Quase a metade disso é aqui para a região nossa aqui do Rio de Janeiro. Alô, estudante do Instituto Federal, estudante do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do IFRJ. Como é que vocês enxergam lá na Petrobras esse nosso aluno do curso técnico da graduação do IFRJ? São super bem-vindos, inclusive são aqueles que geralmente, no futuro, tem muito maior probabilidade de trabalhar na nossa empresa, né? Então, gente, você que é nosso estudante do curso técnico, da graduação, do CST, do tecnólogo, do bacharelado, da licenciatura, está fazendo o curso técnico de nível médio, técnico concomitante, subsequente, integrado, educação de jovens e adultos, procure se inscrever. Está aberta a inscrição. Qual o critério para ser um jovem aprendiz, por exemplo, na Petrobras hoje? Hoje você preencher lá os formulários do negócio e tem um processo de seleção. Isso. Né? Pelo currículo, pela atividade que ele acadêmica que ele exerce, né? E essa comissão, então, aí, pelo número de candidatos, eles escolhem aqueles que vão pertencer lá ao nosso quadro. Agora, olha para a lente da verdade ali e o que o aluno... Quais são os requisitos que mais são desejáveis? Você trabalha na Petrobras, trabalha na empresa. O que vocês buscam nesse estudante para ser jovem aprendiz ou estagiário lá na empresa? Eu acho que assim, a maior qualidade que a pessoa deve ter é que ele seja motivado, seja apaixonado por aquilo que ele realmente está empreendendo o seu tempo, né? O seu conhecimento e tal, para poder se formar, ter a sua graduação, né? Então, assim, eu acho que a motivação, né, é o principal motor para isso. Primeiro, querer, né, fazer parte de um time como esse, de indústria do petróleo, se é essa mesma área que ele quer atuar e se está condizente também com a sua graduação, né? E aí, se ele achar que a Petrobras tem um perfil realmente que eu acho que dentro das empresas aí é uma empresa que tem muitos exemplos aí bons, né? E até mesmo dessa questão da pesquisa, da inovação e tal, está passando por um processo também de transição energética, né? E de tentar substituir o petróleo por outras atividades energéticas. Quer dizer, a Petrobras sabe que o futuro dela não é só queimar óleo, vai ter que ter outras fontes mais limpas de energia, e ela está nesse processo, investindo nessa área, inclusive biocombustíveis e outras energias aí limpas. Se o estudante está alinhado o que ele pretende no futuro, eu acho que tem tudo a ver ele começar já como jovem aprendiz até para um futuro concurso aí, tá fazendo parte do time. Então eu vou fazer aqui
ping-pong rápido com o nosso convidado? Para você, estudante, agora o papo é com você, estudante. Vou colocar alguns itens para estimular a nossa garotada Sim, também a fazer, participar. E dá uma dica. O que você acha? Fez iniciação científica com bolsa. Tem mais oportunidade? Tem mais chance? tem. Participa de projetos de extensão comunitária na unidade, no campus que ele está estudando. Tem mais chance? Tem mais chance. Está estudando inglês. Tá lá, fala inglês ou uma outra língua estrangeira. Tem uma fluência de língua? Tem. Não Muito tem mais chance. Está envolvido na questão do esporte, da saúde. Tem. Tem. Do voluntariado. Olha aí, gente. Olha, voluntariado. É a palavra-chave, hein? Voluntariado. Tem. A questão, por exemplo, nós temos núcleos, que é o NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NUGED, que é o Núcleo de Gênero e Diversidade, e o NAPLE, que é o Núcleo das Pessoas com Necessidades Específicas. Os estudantes que são monitores nesses núcleos têm mais chance ao ser Sim, avaliados? tem e deve, na hora da sua inscrição, citar essas coisas. Olha aí, gente. Como uma mini bio, né? Aham. De cada um, uma mini biografia de cada um, né? Não interessa se, por exemplo, eu tenho um currículo que eu posso dizer que eu hoje tenho 38 anos de empresa, trabalhei XYZ com projetos, determinado projeto. Mas isso também é uma coisa que eu já comentei e comento em algumas rotas de conversa que eu vou, né? Hoje, para que você contrate um profissional, não é só saber o que ele sabe, mas o que ele é em matéria de pessoa, né? O que ele faz no contexto da sociedade, no seu grupo e tudo mais. Então, assim, isso também tem um peso muito grande, um peso tão grande quanto você ter uma formação. Estar numa linha de frente de estar aprendendo, de se desenvolvendo numa área de conhecimento. Então, saber quem você é e que você realmente está inserido nessas condições de quem você é e que você atua para isso, né? Isso é muito importante hoje numa seleção de currículo. Hoje as empresas que querem investir na inovação procuram saber o perfil da pessoa, quem você é realmente. E o estudante, Amato, que teve oportunidade, que tem uma disputa, uma seleção interna, de participar, de voltar de um intercâmbio internacional. Fez lá uma outra universidade, em parceria conosco. Sim, esse também. Como é que vocês enxergam esse aluno também, oriundo de... Isso. Aí que é aquilo que eu falo, isso tudo terá um peso. Tem um peso, né? Terá um peso. Mas não deixar de citar tudo isso que você possa ter acontecido na sua vida, na sua carreira, né? De estudante, de formação aí, de graduação, mas também aquela questão, né? De que de onde você vem, quem você é, qual o seu perfil, entendeu? Qual a sua ancestralidade, qual o seu contexto socioeconômico, mas não só formatar essa identidade, mas também como é que você atua para melhorar as condições desse seu grupo. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente tem muita gente oriunda de povos originários. Eu falo que o Brasil tem muita gente de povos originários que não se autodeclara como povo originário, né? Sim. Mas às vezes até sabe da sua ancestralidade, mas não traz isso para fora. Isso é muito importante Muito trazer. rico, né? Muito rico. Mas se dizer que eu sou descendente de povos originários, é também estar atuando de alguma forma para melhorar as condições de vida desses povos originários. Ou trazer a cultura desses povos originários para acrescentar, né, as coisas boas aqui em outros grupos que estão aqui, urbanos, sociais, tal, entendeu? E quem, por exemplo, o aluno que tem uma startup na incubadora da Sim, escola. com certeza. É isso. Então tem um projeto de extensão, uma startup, inovação. E com certeza essas pessoas terão mais, vamos dizer assim, mais desenvoltura, né? Sim. Vão aproveitar mais a oportunidade de estar lá dentro, porque vão ter contato com gente que já está trabalhando nisso. Ou seja, essa vida acadêmica não é só ir para a escola. Eu sei que tem muito trabalho, né? Sim. Meus colegas professores capricham aí na cobrança. Por isso, inclusive, que a Petrobras gosta de contratar nossos estudantes.
Quer falar uma coisa? Não, é porque eu falar o seguinte, que às vezes a gente tem que colocar o estagiário, o aprendiz, é o seguinte, olha, você tem hora de aula, não pode ficar aqui até depois do horário, não. Exatamente. Entendeu? Porque eles ficam tão empolgados, alguns, que a gente tem que lembrar ele que tem que cumprir a carga horária Claro, de aula estágio. também, entendeu? A lei de estágio, inclusive eu sempre comento, quando tenho a oportunidade de conversar com os alunos, dizendo que para que eles busquem estágio, não emprego. Sim. Porque o estágio, dado a lei do estágio, propicia a ele melhores condições de concluir o curso, porque ter o diploma, a conclusão do diploma, é muito importante. Então, nós temos vários cursos aí de polímeros, de administração, informática, petróleo e gás, mecânica, eletrotécnica, na área industrial, controle de processos industriais, desenvolvimento educacional social. A quantidade de cursos do Instituto são centenas de ofertas todos os anos para nossos jovens nos mais diversos níveis. Do ensino médio, até o FIC, médio, EJA, até o doutorado. Realmente, nossa comunidade acadêmica vai ser muito bem aproveitada e dizer para os estudantes realmente isso. Que vocês aproveitem a escola o máximo possível. Estávamos agora acabei de chegar da Campus Nilópolis, né? Tem um evento lá muito bacana, que é a Sematec, parabenizar toda a comunidade do Campus Nilópolis pela realização da Sematec desse ano, 30ª Sematec. E é muito importante os alunos se envolverem mesmo nas atividades, participarem. Estava lá na gincana, e você vê que a escola viva, uma escola que traz para os seus estudantes momento de aprendizagem, mas também um momento de uma escola que transforma, né? Ele não sai dali um apertador de parafusos apenas, ele sai dali um profissional mais completo, né? Então, realmente é a escola que forma para a vida. Tenho muito orgulho disso no geral. Mas voltando à questão do descomissionamento. Então, fora do Brasil, quais exemplos de desastres naturais, assim, que fora do Brasil aconteceram muito na área do petróleo, né? Como é que pode trazer para nossa audiência? Então, assim, houveram alguns grandes acidentes na área da indústria de petróleo no mundo aí. A própria guerra do Iraque e do Kuwait, né? Quando abandonaram lá o território do Kuwait, os militares lá acabaram, de uma certa forma, destruindo alguns poços, né? Algumas instalações, e fez com que jorrasse petróleo por vários dias, e houve um esforço muito grande, até mundial, né, de profissionais da área, para poder controlar esses poços aí, e fechar um poço desse descontrolado é muito complicado, né? Com equipamentos, a intervenção também não é uma coisa que acontece num dia para o outro, às vezes você leva meses para poder controlar e cessar totalmente o fluxo de descontrolado daquele fluido que está saindo ali daquele poço. E automaticamente polui toda a área em torno, né? O solo, tal, causa um grande dano ambiental. Também houve lá recentemente, mais assim, em torno de 10, 15 anos atrás, não tem certo na minha cabeça, mas do Golfo do México, um poço desse também, de uma empresa britânica, né, que era a BP, e que também entrou num descontrole lá de vazamento de óleo, e ficou meses e criou grandes danos ambientais ali na costa da Geórgia, da Flórida, né, de todos aqueles Texas e todos aqueles estados americanos, até mesmo do estado mexicano, do México, né, com poluição das praias, enfim, com impactos na fauna, né, na flora, né, daquela litorânea ali. Aí teve o rompimento também do Valdez lá, um petroleiro também que se abriu ao meio lá, praticamente ele rachou, e todo o óleo praticamente foi para o mar, né? Causando um grande impacto ambiental. E vamos voltar aqui para a questão da empresa. Eu fui e agora estou voltando. Quantas pessoas trabalham na Petrobras hoje? Hoje, concursado, né, diretamente, são cerca de 45 mil empregados, né, quase 45 mil empregados, mas a gente tem quase 3 vezes mais desses pessoas que trabalham com a gente terceirizada, né, nos dando apoio lá internamente. Quase 200 mil pessoas. E quase 200 mil pessoas.
fora de empresas contratadas, que são diversas, milhares, né? Entendi. E tem contratos mais longos, de 2, 3 anos, até de mais, como tem aqueles contratos mais curtos de manutenção, pequenos serviços, enfim, Entendi. né? E aí, voltando um pouco mais na nossa conversa, como é ser um LGBT na Petrobras? Bom, Foi hoje essa é um história? pouco mais fácil, né? Ser um LGBT no mundo é meio complicado. Em muitos dos países, inclusive, a gente é considerado como os criminosos, né? A gente estaria preso. Aqui, por toda a liberdade que de repente a gente tem hoje, a questão de uma equiparação aí da lei de homofobia, alguns outros direitos que vem evoluindo nos últimos 15 anos, ainda somos um país que mais mata LGBT. Isso caracteriza, por exemplo, que a gente sofre muita violência, né? E se morre a quantidade que morre hoje, tantos outros sofreram violência e ficam vivos. São violências físicas e tudo mais. Sem falar de deboches e piadas, enfim, em assédios morais que existem em diversos níveis aí. A Petrobras, só que hoje a Petrobras tem uma política, né, de equidade, de tentar respeitar hoje todas essas diferenças. Nem sempre foi assim. Quando eu entrei na Petrobras, em 1986, praticamente, a gente vivia numa epidemia da AIDS. Nessa época, tinha 2 ou 3 anos que se tinha descoberto, né, a questão do vírus da AIDS. A AIDS estava sendo a síndrome em deficiência imunológica, estava sendo um problema mundial. E quando eu entrei na Petrobras, praticamente eu via uma pessoa morrer por semana na empresa. E naquela época, nem sindicato, nem a empresa, nem às vezes a comunidade, né, em si, né, tinha um sério problema lidar com pessoas que estavam soropositivas. E hoje, como existe muita fake news, naquela época também existia, nem existia redes sociais ainda, mas existia muito aquela rádio peão Rádio que corredor, campeão. trazia Sei bem é informações tortas e preconceituosas para nessas questões, né? Arautos da verdade, né? Então eu sou um sobrevivente. A gente fala até, né, que a gente, em média hoje, um LGBT tem média de vida no Brasil, devido a toda essa violência, e até mesmo por causa dessa epidemia da AIDS que aconteceu na década de 80 e 90, até que a gente pudesse ter drogas que pudessem controlar aí o vírus, né? E a doença, deixaram apenas uma coisa crônica, né? Hoje essas coisas não é mais detectável. A pessoa soropositiva, ela não transmite mais o vírus, a pessoa em tratamento usa o remédio regularmente. E as pessoas também que quiserem, elas podem tomar um remédio preventivo, que elas não vão se contaminar, né? Se por acaso tiver contato PrEP, com né? o PrEP, e que existe aí, inclusive dado gratuitamente na rede pública, né? Então, quer dizer, houve um avanço muito grande no controle da doença. Porém, o que acontece? Como a gente, com essa epidemia toda de 90, 80, eu ter hoje 60 a mais, eu estou muito além, eu sobrevivi muito além da média, né? E dentro da Petrobras nós somos meia dúzia hoje. Como muitos faleceram, muitos morreram, né? Muitos por HIV, mas outros também por outras doenças já, né? Que é natural. Mas também temos colegas que sofreram violência, né? E que, de uma certa forma, vieram a óbito, né? Eu conheço uns 2 casos desse tipo, pelo menos lá que tiveram violência no meio da rua e morreram. Com Boa Noite Cinderela e com outros tipos de violência. Mas, assim, hoje a empresa tem uma política de apoiar, inclusive de pessoas, o dress code, a forma de se vestir. Você pode se vestir do jeito que você quiser. Nós temos colegas transmasculinos e colegas transfemininas que usam o seu nome social que desejam, né? No crachá, usa o dress code que quiser, entendeu? A Petrobras agora acabou de patrocinar a Marcha Trans de São Paulo, que ocorreu agora no início aí do mês de outubro, né?
minto, na última semana de setembro, no último final de semana de setembro, nós tivemos a Marcha Trans de São Paulo. A Petrobras foi a principal patrocinadora. Eu estive lá e outros colegas da comunidade LGBT, principalmente as trans masculinas, trans femininas, estiveram nesse evento, né? O RH nosso teve presente também lá, nossa área de responsabilidade social. Então, hoje, a Petrobras, ela, de uma certa forma, faz um acolhimento, não só ajuda a desmistificar determinadas coisas, a melhorar o letramento externo, mas também internamente, ela na sua governança, nos seus procedimentos e no seu código de ética e de conduta, ela não tolera mais a discriminação. E quanto tempo? Oi? Mais ou menos. Eu acho que 10 anos por aí, Tem 10 anos para né? cá. Então deve ter sido uma luta também grande na Sim, discussão, até sim. gerar uma... Hoje quem vem depois já pega a política Eu implantada. falo que uma coisa que... Como é que foi esse processo? eu acho que uma coisa que ajudou muito foi a política de cotas. Cotas para raciais e cotas para PCDs, né? No momento que foi implementadas essas cotas nos nossos concursos públicos, né? De alguma forma a empresa, né, teve que sair daquela posição e se mexer para tratar já esses grupos diversos, né? A gente ia receber pessoas raciais específicas do concurso referente àquelas cotas, também começaremos a receber PCDs que precisavam estar preparados. A empresa, quem é a empresa? A empresa não tem olho, não tem perna, não tem braço. Quem são essas empresas? São nós, trabalhadores. Entendeu? Então a gente precisava preparar o nosso pessoal para receber esse grupo. Porque a Petrobras, até então, era uma empresa majoritariamente masculina de brancos. Engenheiros, etc. Exatamente. E até mesmo para passar num concurso disputado como é o da Petrobras, né? Geralmente você vê que 90% é de escolas federais, de institutos federais. E quem ingressa nessas universidades federais até então, até o início do século XXI, quem ingressava nesses lugares? Pessoas oriundas, às vezes, de escolas privadas de elite e estudar nessas escolas. Porque os PCDs mesmo, os trans, as pessoas raciais de etnias, de outras etnias, que não fosse a branca, dificilmente, poucos, né, eram exceções que estudavam nessas escolas. E tinha um problema sério, né? Pessoas de características raciais diferentes, automaticamente, por mais que a gente fala que o Brasil tem uma tolerância, né? A vivência interracial, a gente sabe que quando você chega no lugar em que você vê que olha para o seu entorno, todo mundo daquela forma, só você é o diferente, isso já gera uma inibição. E essa política de cotas, e principalmente o aumento de mulheres dentro da empresa, vem quebrando um pouco essa cultura, né? O percentual hoje de mulheres na empresa, qual aproximadamente? Está quase 30% E de negros? De negros eu não tenho essa informação. Não tenho, eu já tive, mas eu não vou E LGBT chutar. hoje está em torno de... Hoje a LGBT não passa de 1% autodeclarado. 1%. Autodeclarado. Mas o que é bastante já. E a gente sabe também que essa questão da autodeclaração, muitas vezes, ainda existe uma inibição muito grande das pessoas para se autodeclarar, até um bissexual, né? Outra coisa desse tipo. Até coisas que eu falo que todo mundo fala que todo mundo tem dois sexos, né? No mundo só tem dois sexos biológicos, né? Mas isso é uma inverdade, né? E às vezes eu uso isso até na voz de alguns professores de biologia, o pessoal da área médica e tal. Na verdade, existe um terceiro sexo, é o intersexo, né? Que são aquelas pessoas que nascem com as características dos dois sexos. Às vezes a pessoa é aparentemente, ao nascer, biologicamente masculina, porque tem um falo, mas ela carrega ali um ovário ou uma carga hormonal feminina. Entendeu? Ou então até mesmo aparece os dois órgãos sexuais nas partes genitais dela, né? Tanto do masculino como do feminino. Antes chamavam de hermafrodita. Então o LGBT vem também
contemplar esses intersexos, né? Eu sei. Então esse terceiro sexo, ele sempre existiu. Né? E na literatura aí mundial, então tem muita gente aí que é tratado como intersexo, né? Na medicina e tal, e são acompanhados até para saber, não só psicologicamente, mas fisicamente, para saber qual vai ser vamos dizer assim, a identidade da pessoa, né? Antigamente queriam se cortar, não sei o quê, porque, e na verdade aí você ficava com uma aparência de um sexo, mas mentalmente você era outro. Porque, na verdade, na nossa vida a gente tem 3 chás de revelação, né? Porque a maioria das pessoas que estão aí, papais novos, tal, pessoal que começa a ter seus filhos, começa a fazer o chá de revelação, né? Geralmente lá, quando já sabe lá no exame de sangue e tal, principalmente do 5º, 6º mês. Mas esse chá de revelação só vai trazer o sexo biológico da pessoa. E aí a gente precisa ter o chá de revelação do gênero e da orientação sexual. E esse chá da revelação, o primeiro chá de revelação que a gente tem, né, que é o do biológico, muitas vezes é errado. Ou é azul, é rosa, que geralmente aparece nesse chá de revelação. Se é menino, menino, e se vier um intersexo. Como é que você faz? Né? Pegou. Então, é isso. E o gênero também vai se formar dos 2 aos 10 anos, vai se formar uma identidade de gênero, que é um outro processo, que independe de quais são essas características físicas. Entendeu? Muitas das pessoas LGBTs, que a gente coloca lá o G do gay, eu sou uma pessoa que eu falo que eu sou cisgênero, quer dizer, eu me apresento mais da forma masculina, entendeu? Mas assim, talvez a minha identidade de gênero, desde o início, talvez até por influência do meio, ou até por uma política de correção, eu acabei me parecendo mais com o gênero masculino do que desenvolvendo qualquer outra característica não binária, né? Ou feminina. Mas assim, o segundo chá de revelação, na verdade, é com a identidade, né? Você vai querer se identificar realmente com as características masculinas ou não? Você vai se interessar, de repente, mais por um esporte, né? Isso não quer dizer que uma mulher não possa jogar futebol ou não possa fazer um esporte de jiu-jitsu, de boxe e tal, mas assim, eu não vou me interessar mais para uma coisa que esteja mais ligada ao universo masculino ou ligado mais ao universo feminino, entendeu? Então assim, a segunda revelação é a questão do gênero, e a terceira revelação vai acontecer praticamente no início da sua adolescência, que é a sua afetividade, né? É a orientação sexual. Por quem você tem atração sexual, para quem o seu coração, na verdade, né, se apaixona. É para uma pessoa igual a você, do mesmo sexo, e também assim, a gente não tem forma para isso, entendeu? Assim como nós temos as pessoas bissexuais, que podem ter atração e afetividade pelos 2 lados, a gente também tem várias formas de se relacionar afetivamente, né? Nós temos um caso de uma colega da empresa, que ela é transmasculina e casada com uma pessoa que é transfeminina. Quer dizer, ela biologicamente nasceu mulher e de gênero ela se transformou em uma transmasculina. E ela é casada hoje com uma pessoa que biologicamente nasceu homem, mas hoje se apresenta como transfeminino. A Erika Hilton mesmo é uma transfeminina casada com uma transmasculina. Né? Então, essa regra de afetividade e orientação sexual, e aí a garotada aí, então, está calejada de saber disso, né? É mais difícil, talvez, para entender o pessoal de uma faixa etária mais da minha, ou dos 40 a mais, não tem muita regra, né? Então, assim, a gente, na verdade, na nossa origem mesmo, a gente passa por esses 3 chás de revelação. E hoje eu acho que está um pouco melhor, né? Até porque o grupo também, hoje os adolescentes, os jovens, eles têm uma mais tolerância com relação a essas coisas, né? E ele citou o trans masculino. Tá aqui, uma vez eu tive uma oportunidade de ter mesa com o João Nery. Fala um pouquinho para nossa audiência a importância do João Nery. O João Nery foi o precursor aí da identidade trans, né?
principalmente transmasculina, e de um cara de uma cabeça muito boa e que tem uma cara a tapa, e no momento que o mundo era muito preconceituoso e que também a gente tinha todas essas questões da soropositividade aí atacando o meio LGBT. Ele foi uma pessoa que escreveu livro, deu entrevista, saiu em capas de revistas, foi em programas de televisão, ele fez rodas de conversa, foi às universidades. Te representa o João Neves. Me representa o João Neves, com certeza. E lidava com pessoas que eu gostaria de ter convivido, como o Darcy Ribeiro, Sim. que era um grande amigo dele, Sim. tal, e outras personalidades importantes aí da nossa vida. E deixa aqui também um abraço, né? Já se aposentou, meu colega do Instituto Federal, o Jorge Caê. Jorge, um abração para você, professor, produtor cultural, um cara incrível, fundador, salvo engano, do grupo Arco-Íris, que é um grupo também aqui do Rio de Janeiro. Sim, o arco-íris. O Jorge tem ali uma história na cultura fantástica. Tá por aí, né? Acompanho ele nas redes. Acompanha nas redes sociais, hein, Jorge? Um abração, irmão. Abraço, Jorge. E é um cara realmente fantástico. E é disso, né? Então a sociedade é complexa. A escola, ela, do meu ponto de vista, representa uma aspecto da sociedade, né? Uma mini sociedadezinha ali. Tudo que tá acontecendo aqui fora também acontece na escola. E como é que você enxerga esse papel da escola na sociedade, na formação desses aspectos ligados a questões LGBTQIA+. Hoje, eu acho que a escola ela tem um papel, sempre teve um papel fundamental. No passado, professores, inspetores e diretores não sabiam trabalhar com relação a isso, né? Mas as escolas, hoje em dia, elas têm se transformado muito para poder alinhar com todo um discurso errôneo que a gente tinha do passado, né? Porque desfazer todo esse machismo, né, que existia na sociedade e que ainda existe ainda na sociedade mundial, desconstruir tudo isso, né, na qual até colocava a mulher com numa categoria subhumana. Ela não poderia muitas vezes votar, né? Teve épocas até a década de 30, não poderiam votar, não poderiam escolher o marido, não poderiam trabalhar fora, e por aí vai, né? Só com autorização do marido, do pai, não poderia fazer determinados trabalhos, não poderia trabalhar à noite, não poderia ser artista, poderia ter uma carteirinha como se fosse uma prostituta, né? Enfim, tinha todo esse estigma, né? A escola também tem que desfazer isso tudo, né? Desfazer até questões muitas coisas que a gente aprendeu, como que o Brasil foi descoberto, né? Como não existia ninguém aqui antes, não existia uma sociedade aqui, não existiam famílias aqui, pessoas que habitavam esses territórios e tratavam desses territórios, sofrendo desses territórios, né? Eles estão precisando até explicar isso novamente, para recontar isso novamente para os estudantes. E automaticamente essa questão da característica das identidades das pessoas, né? O mundo não é um mundo binário, o mundo ele é multifacetado, realmente as pessoas são multifacetadas. A gente tem, numa sociedade tão como a brasileira, a gente tem várias identidades, várias etnias raciais, vários grupos de representatividade sexuais, né? E temos pessoas também diversas de todas as áreas, né, que a gente possa imaginar. E a escola tem esse desafio de tentar fazer com que as pessoas compreendam que a gente precisa trabalhar com essa diferença e conviver com elas. Agora vamos falar, já falamos da sua empresa, já falamos das políticas da empresa, do seu trabalho. Agora vamos falar de você na sociedade civil organizada. Como é que você tem atuado aí? Você partiu, pelo que eu leu aqui na sua apresentação, você tem uma atuação também na sociedade civil, na causa LGBT. Fala um pouquinho desse seu ativismo. Eu, de alguma forma, eu faço alguma militância assim fora também da empresa. Na empresa eu tento ajudar nessas políticas de equidade, melhorando o letramento das pessoas internamente, até para saber
o que é um LGBTQIAPN+, Sim, né? sim. O que significa, como que eu falei rapidamente aqui, né? Que a gente tem sexo biológico, tem identidade de gênero, temos orientação sexual, afetividade, essas coisas todas, a gente tenta levar isso, né? Tenta levar também, a gente tem até eu trabalhava numa campanha dentro da empresa, o letramento com entretenimento. Então a gente indicava filme, livros, peças teatrais que pudesse ajudar as pessoas a entenderem melhor essa questão aí da diversidade que está aí. E a gente teve uma peça aqui no Rio de Janeiro de uma atriz que ela tem deficiência visual, que chamava Hereditária, né? Que a gente fez uma divulgação interna para as pessoas irem lá, porque ela trabalhava inclusive com som e com marcação e com duas atrizes que também enxergavam, e para mostrar que aquilo não tolhia a apresentação dela. Ela contava a história dela no palco, mesmo com uma deficiência audiovisual. Então, divulgar essas obras ajuda um pouco também as pessoas a entenderem essas questões aí, né? Não ser capacitista, não ser etarista, tal. Eu falo sobre a questão da minha idade. Hoje eu ainda trabalho e as pessoas vão ter que trabalhar até os 65, 62 anos. A nova lei da Previdência aí, a gente só se aposenta nessa faixa etária. E a maioria das pessoas aí chega até os 70, 75 anos trabalhando. E a gente vai ter uma vida mais longas e naturalmente vamos querer trabalhar mais, com certeza. E eu ajudo de uma certa forma fazendo essas rodas de conversas, participando de algum grupo. Eu faço às vezes encontros também, né? Eu participo de encontros. O Instituto David Miranda e do ex-deputado aí do PDT, né, que faleceu recentemente, que era LGBT. A gente... Isso, é isso. É o marido dele. E pegou duas crianças para criar, mostrar que milhares de crianças hoje têm um lar devido a casais LGBTs que pegam crianças para criar, não é só aqui no Brasil, mas no mundo, né? Isso é uma coisa que acontece mundialmente, principalmente aqui no Ocidente. Então, assim, eu atuo também trabalhando numa construção de um roteiro turístico. Assim como a gente tem a Pequena África, a gente gostaria de ter o território LGBT, de luta e resistência do Rio de Janeiro. Olha isso. E o que é? Então vamos hoje agora conhecer o roteiro guia turístico do território LGBT do Rio de Janeiro. Fala um pouquinho. Exatamente. A gente quer aproveitar até essa boa experiência que houve com a Pequena África, né? E que até o pessoal de fora, e não só da cidade do Rio de Janeiro, que vem de fora, o turista, quer participar desse roteiro, mas as próprias escolas levam, o próprio habitante do Esse Janeiro quer conhecer esse roteiro da Pequena África. Né? E com essa boa experiência, eu tive essa expertise assim, de tentar criar um roteiro turístico sobre a história de luta e resistência LGBT do Rio de Janeiro. Contar a história do LGBT do século XX e até o início do século XXI. Tudo que aconteceu aqui. Quem foi Matame Satã, né? É um nordestino negro de Pernambuco que vem para o Rio, ele é vendido, trocado pela mãe por uma égua e vai se trabalhar escravizado, abusado, chega no Rio, vai trabalhar como travestido, entendeu? Ele é o primeiro ícone queer da nossa cidade, né? O que significou isso? Um cara que, apesar do seu posicionamento, ele foi muito perseguido por delegados e policiais, chegou a matar um policial, ficou 2 anos preso, foi absolvido depois por ter sido considerado por legítima defesa, né? Contar a história do Matame Satã é importante nisso, contar como é que a comunidade LGBT reunia, contar a história da Durmokey, que existe desde 1962, que sobreviveu à ditadura. Eles eram perseguidos, eles tendo apartamento, eles faziam um show artístico, eles fomentam muito a cultura artística LGBT transformista, né? E como eles se reuniam para fazer shows artísticos transformistas, como ninguém poderia saber que eles estavam ali
fazendo seus números. Na hora de abranger, eles tinham que fazer só no dedinho assim, para não fazer barulho, para não chamar atenção, para não ser denunciado. Contar a história dessa resistência, dessa associação que existe até hoje no Rio de Janeiro. Contar a história também, porque o ponto de prostituição, né? Ali da Praça de Tiradentes, né? Na década de 40, 50, os grandes personagens trans conseguiram seus primeiros empregos, né? Das pessoas que fugiam de casa com 12, 13 anos, vinham para o Rio de Janeiro, muitas vezes eram acolhidas pelas atividades culturais que existiam ali. Por acaso, a misoginia que existia contra a mulher favorecia a empregabilidade dessas pessoas trans. Porque a atividade cultural, né, daquele teatro de revista ali, o Teatro República que tinha ali, o Teatro Carlos Gomes, o Teatro Rival, o Teatro Recreio, que ficava tudo naquela área ali da Tiradentes, né, até ali a Senador Dantas, eles precisavam de peruqueiro, camareiro, né, maquiadores, pessoas que trabalhassem no teatro à noite, né, no meio de mulheres e de um ambiente artístico onde as mulheres tinham carteira de prostituta. Então, dificilmente um pai ou um marido deixaria uma mulher trabalhar como maquiadora, camareira, modista ou peruqueira naquela situação. Geralmente era a comunidade LGBT, até porque o machismo não permitia, de repente, um homem, por mais que ele tivesse habilidade, ser um peruqueiro, ser se dizer que ele é um maquiador, um modista, um camareiro de um espetáculo cultural. Então, esse pessoal trabalhava, ganhava seu sustento, conseguia tirar seu salário para pagar o seu quartinho e de noite pegava as roupas, iam para a rua desfilar de travestidos. E para exercer aí a sua sexualidade, porque aquele negócio, a sexualidade é uma coisa que é uma coisa meio que fisiológica. É como você ir ao banheiro, mijar e fazer o número 2 e tudo mais, entendeu? Então eles arranjavam um parceiro, pagando ou não, ou apenas por um namoro, ou por um deleite rápido, iam para o cinema. Os cinemas ali que existiam, que era o Cinema Marrocos e o Cinema São José. Né? O São José, inclusive, fez o primeiro baile gay. O baile dos enxutos no Rio de Janeiro, na década de 70, era feito ali. Não era chamado de baile gay, mas era baile dos enxutos. Uma outra área ali, que é a Gomes Freire, tem toda uma história ali da Gomes Freire, inclusive com o bar do Paulistinha, o baile de carnaval que assistia do Paulistinha, que 90% eram homens, era na rua, cercava ali o quarteirão da rua Gomes Freire, na década de 50. Só ia homens, eles ficavam se flertando, só não podia ficar se agarrando. Mas o que acontecia? Ali aconteciam os grandes encontros, acontecia até os grandes casamentos, namoros ali dentro, conhecer os seus pares ali, ou então apenas o seu companheiro para um desfrute qualquer, para atender às suas necessidades fisiológicas de sexo, entendeu? Que todos nós temos, entendeu? E muitas vezes essa questão também, conversar sobre essa questão sexual do gay, do LGBT, é muito complicada, porque é muito dolida essa oportunidade de liberdade sexual da comunidade LGBT. E muitas vezes a gente constrói uma realidade paralela ou torta da questão sexual. Né? Me tira uma dúvida, o tempo já está ensinando. No Rio de Janeiro, qual seria o paralelo mais próximo ao Stonewall? Existiu aqui no Rio de Janeiro algum movimento parecido? Em São Paulo, tem um acontecimento muito parecido, está lá no Museu da Diversidade. Você pode encontrar no Google tal, que chama os Ferros Bar. É um bar frequentado por lésbicas, sapatões na época, bem assumidas, bem com identidade bem do que queriam tal. E elas se reuniam ali sempre naquele bar tal. E a polícia começou a bater também ali da ditadura na época. E na década de 70 elas foram à rua enfrentar o Estado, né? A repressão do Estado, da polícia paulista, né? Daquela polícia mais ligada àqueles governos militares, aquele conservadorismo, e para garantir o direito de frequentar o bar. Vou deixar aí para quem ainda não conhece a história de Stonewall.
dá um Google aí, procura no chat Sim, GPT com certeza. e conhecer É um, filmes hoje, né? um movimento de resistência. Importante. Nossa. Então, olha, Marco, queria muito agradecer a sua presença aqui. Bate-papo incrível. Deixa sua rede social, quem quiser encontrar, te convidar para uma palestra, rede social, como é que te acha? O pessoal pode me achar em qualquer um de LinkedIn, Instagram, Facebook, com @JC_Amato. Amato com T, com TO. Então, o JC de José Carlos, mas é uma abreviação, né? JC_Amato. A maioria das pessoas me chamam de Amato mesmo, Uhum. né? E é assim que vocês me encontram nas redes sociais. Perfeito. Eu queria agradecer a sua presença e você que está aqui prestigiando, né? Assistindo, se informando por meio do podcast Todas as Vozes em um IFRJ. Né? Então deixo aqui um abraço e até a próxima. Continue com a gente, curta, compartilhe, comente e a sua participação é muito importante para todos nós. Até lá. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, professor. Perfeito.